Amém. Glória a Jesus. Você que tem aí a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, no verso 39 adiante. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, do verso 39 em diante, versículo 39. Todos acharam? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que nos diz assim: o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam os seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabes que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e aos homens. Glória a Jesus. O que me chama a atenção dentro desse contexto e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A Bíblia relata, irmãos, que os pais de Jesus, tanto Maria e José, perderam Jesus de vista. De ano em anos, eles iam, e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a sua lei, a lei do Senhor, voltaram a Galileia e a sua cidade de Nazaré. Todo ano, irmãos, de ano em ano, eles iam para Jerusalém. E o menino já tinha 12 anos. 12 anos. E no meio do caminho, quando eles acabaram, voltando
para a sua casa, nos relata a Bíblia que os pais perderam o menino de vista. E isso me chamou muito a atenção. Trazendo para os dias de hoje. Quantos têm perdido Jesus de vista? Irmão, e é muito preocupante quando nós perdemos Jesus de vista. Quantos cristãos, têm perdido Jesus de vista? Quantos cristãos têm se perdido o alvo, o foco, que é Cristo Jesus? Aí, quando perde Jesus, vem as preocupações, vem as tribulações. Quando se perde Jesus, fica sem direção. E muito crente no dia de hoje tem estado dentro desse contexto. Porque o negócio é sério quando se fala de cristãos. Nós vemos hoje uma geração que, se não está bom aqui, eles vão para ali. Se não está bom ali, eles vão para lá. Estamos vivendo uma geração cabeça baixa. Uma geração que muitas das vezes se perde no meio do caminho. Muitas das vezes por um olhar, Às vezes se entristece, sai da casa do Senhor, sai de Jerusalém. E até mesmo a palavra devocional hoje falou sobre isso, falou sobre Jesus. Quando Jesus estava subindo aos céus. E para chegar lá, irmãos, nós não podemos perder Jesus de vista. Porque em meio à caminhada vamos ter obstáculo. Em meio à caminhada vai ter dificuldades. Em meio à caminhada vai ter tantas coisas. Mas nada pode fazer com que nós venhamos perder Jesus de vista. Porque quando perdemos Jesus de vista, irmãos, a situação é séria. E nós vemos hoje uma geração que tem perdido Jesus de vista. Se nós depararmos com crentes que muitas das vezes se afastaram do caminho do Senhor, todas as coisas aconteceram e eles se perderam no meio do caminho. Por quê? Não focaram em Jesus. Nós vemos que em Provérbios 4, no versículo 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia se refere ao coração. Por quê? Muitas das vezes nós olhamos, ouvimos, passa pela mente e desce ao coração. E quantos não têm guardado a sua mente? Quantos não têm guardado o seu coração? E nós precisamos entender que devemos focar em Jesus para não perder Jesus de vista. Eu estava lendo hoje no livro de Gênesis, no seu capítulo 19, no verso 26, que diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. A ordem foi não olhar para trás. Ainda diz mais assim: aconteceu que, tirando-os, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em todas estas campinas, escapa para o monte, para que não pereça. Quantos têm desobedecido e têm perecido no meio do caminho? Meu Deus, aleluia! Quantos têm entrado na desobediência? Porque a ordem foi: não olhe para trás. Meu Deus! O anjo do Senhor veio rapidamente e falou para Ló pegar sua mulher e suas filhas, sair daquele lugar sem olhar para trás. Primeiro, quando nós não demos ouvido, entramos na desobediência. Porque se a ordem foi olhar para frente e não olhar para trás, qual a dificuldade, que nós temos de obedecer, irmãos? Se nós olharmos para a nação, por que a nação tem perecido? Por falta de conhecimento, porque tem entrado no caminho da desobediência. E quando anda no caminho da desobediência,
a tendência é se perder. Glória a Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Lucas, nós vemos que os pais de Jesus pensou que eles estavam, né, junto aos parentes, aos conhecidos, porque na volta de Jerusalém, os homens iam com os homens e as mulheres levavam as crianças. E o que nós nos deparamos com essa mensagem? Quantos têm saído de Jerusalém? E precisamos ficar em Jerusalém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos também para essa mensagem e precisamos focar no alvo. Precisamos ter uma determinação. Eu não posso tirar Jesus de vista. Eu não posso olhar para um lado, eu não posso olhar para o outro. Eu preciso olhar para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque quem olha para Jesus não se perde. Quando se perde Jesus de vista, podem ocorrer afastamento espiritual, desorientação, dificuldades na vida, pois a ausência da sua presença enfraquece a sua fé. Glória a Deus. E quantos estão com a sua fé estremecida, porque tem perdido o alvo que é Cristo Jesus. E nós vemos que sem Jesus nós nos sentimos vazios. E nós sabemos que sem a presença dele nós entramos em depressão. Entramos muitas das vezes num caminho sem volta. O Senhor hoje nos chama a atenção a ter um objetivo. Quando nós olhamos para essa mensagem, no seu versículo 47, nos diz assim, e todos os que ouviram admiraram a sua inteligência. No 49 está dizendo assim, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? No 48 está dizendo assim, e quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe, filho, por que fizestes assim conosco? Aí nós olhamos para Jesus. O que Jesus nos fez para que nós viéssemos tirar o nosso foco dele? É triste, irmãos. É triste quando o Senhor ele olha e vê que os dele estão se perdendo no meio do caminho. E quantos têm se perdido no meio do caminho? Aí quando perde Jesus de vista, a pessoa fica enferma. Quando perde Jesus de vista, muitas das vezes as portas se fecham. Quando perdemos Jesus de vista, vem a fraqueza espiritual. Quando perdemos Jesus de vista, muitas das vezes a casa vira de alto para baixo, né? De cabeça para baixo. Quando se perde Jesus de vista, muitas das vezes tomamos decisões precipitadas. Tudo isso porque perdemos Jesus de vista. Porque muitas das vezes achamos que é da nossa maneira, do nosso jeito. Não podemos perder Jesus de vista. Porque se perdemos Jesus de vista, nós saímos do caminho. Nós entramos num caminho sem volta. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Quando perdemos Jesus de vista, também perdemos a nossa comunhão com Ele. Nos sentimos como um sepulcro vazio. Glória a Deus, aleluia. Quando
como um jardim sem flores, é como uma despensa vazia, é como um mar sem peixe. Glória a Deus. Quando saímos e perdemos Jesus de vista, perdemos a expectativa, perdemos a esperança. E como nós aprendemos nesta manhã, para nós chegar aos céus, tivemos que perder o nosso irmão, que é o nosso irmão Jesus. Ele teve que morrer por nós, para nós chegarmos lá. Aí nós olhamos para Jesus e vimos: Senhor, quão grande foi o sacrifício que o Senhor fez por nós. Aí nós olhamos para nós: será que nós damos valor a esse sacrifício qual o Senhor fez? Porque se nós olharmos para Deus, vemos que Deus deu o seu único filho para uma nação, pecaminosa. Uma nação muitas das vezes que se corrompe por um prato de lentilha. Às vezes nós nos corrompemos por coisas banais e esquecemos do sacrifício que foi feito lá atrás por mim e por você. Aleluia. Aí perdemos muito, porque precisamos fazer valer a pena aquilo a qual Deus fez. Deu o seu único filho. O Senhor, Ele abdicou da sua glória, desceu na terra por mim e por você. Tanto sacrifício que o Senhor Jesus fez, e nós muitas das vezes saímos do caminho, perdemos Jesus de vista. E nós precisamos, irmãos, ter um foco, ter uma meta para chegar lá em cima, irmãos. É no meio da lágrima. Para entrar no céu é renúncia, é abrir mão muitas das vezes que nós gostamos. E quantos muitas das vezes só olham para o seu umbigo e esquecem de olhar para Jesus. Não podemos perder Jesus de vista, porque Jesus, Ele é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, Ele nos chama para andar num caminho da verdade. Aí nós olhamos para nós e muitas das vezes queremos andar no caminho da mentira. Se olharmos para Jesus, não vamos nos corromper. Se olharmos para Jesus, vamos ficar tristes, muitas das vezes vamos, mas vamos permanecer de pé. Se olharmos Jesus, não vamos esmorecer, porque a nossa dependência está nele. Glória a Deus. E quando nós temos uma meta, e quando nós olhamos para nós e falamos: Senhor, nós somos dependentes de Ti, aí somos vitoriosos. Nós olhamos aqui, glória a Deus, no versículo 40, ele diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheios de sabedoria. Como vamos adquirir a sabedoria? Lendo, guardando. Porque Jesus, ele aos 12 já estava em meio aos doutores, estava em Jerusalém. O que eu entendo com essa palavra é gratificante estar hoje dentro do templo, é gratificante hoje sentar para ouvir, porque amanhã, o que nós vamos passar se não sentamos hoje para ouvir? E nós vemos que quando os pais chegaram, se maravilharam, porque era muita sabedoria. E nós aprendemos essa sabedoria quando olhamos para Jesus. E essa mensagem nos dias de hoje é: foco em Jesus, fique em Jerusalém, porque o Senhor falou para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Precisamos ser revestidos de poder. Como vão ser revestidos de poder? Dentro da casa, aprendendo do Senhor,
Aí o povo tem se entristecido, sai de Jerusalém, chega lá na frente, dá errado. Por quê? Não obedeceu, não ficou em Jerusalém, porque o segredo está dentro. O segredo é aprender. Glória a Jesus. E o Senhor, ele se entristece com certas atitudes do ser humano, né? Nós precisamos olhar para Jesus e não perder Jesus de vista. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às sextas-feiras estamos aqui com a campanha. Sexta-feira a casa está cheia. Eita glória. Mas eles vêm e vão. Mas os discípulos ficam. Glória a Jesus. E aqui estamos para louvar e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade. Obrigado, Jesus. Te agradecer pela tua fidelidade para conosco, Aleluia. Senhor. Deus poderoso, nos ensina, Senhor, a permanecer dentro de Jerusalém. Senhor amado, nos ensina, Senhor, ter uma meta e olhar para Cristo Jesus e não perder Jesus de vista. Senhor, tu conheces, sonda o nosso coração, ó Pai. Deus poderoso, nos ajuda. Segura nas nossas mãos, ó Pai. Nos abençoa. Nos dê uma semana repleta de bênção, sem medidas, ó Pai. Senhor, repreende, Senhor, todo laço, ó Pai. Pai querido, dá livramento sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos. Dá livramento no trânsito, dá livramento no ônibus, dá livramento na rua. Deus amado, na cozinha, dentro de casa. Senhor conosco, ó Pai. Senhor amado, somos poucos, mas em essência, Pai amado, e aqui estamos, porque, ó Pai amado, os remanescentes, ó Pai, estão aqui, diante da tua face, para louvar, para bendizer e glorificar o teu nome. Senhor, bom é estar na tua casa, bom é aprender de ti, Senhor. E aqui estamos diante de ti, ó Pai. Nos ensina a ficar em Jerusalém, nos ensina a ter raiz. Ó Senhor, nos ensina, Pai, permanecer de pé. Porque o vento vem, ele sopra de um lado para o outro. Pai amado, mas aquele que está com a sua casa edificado não sai da posição do chamado. Pai querido, porque o Senhor tem nos chamado, Pai querido, e aqui estamos para louvar e bendizer o teu nome. Senhor, se conosco, ó Pai, nos ajuda, Senhor, Deus poderoso. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Cassiele. Abençoa o Anthony. Abençoa, Senhor, o Theo. Abençoa também as nossas vidas, Pai. Deus, queremos, Pai amado, somente agradecer a Ti, Senhor, porque eu sei que nesses processos, Senhor, o Senhor está trabalhando sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, para que nós possamos, ó Pai, sexta-feira está aqui, Pai amado, domingo também está aqui, louvando e glorificando a Ti, ó Pai. Senhor, que nós possamos passar uma semana abençoada diante da Tua face. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, que todos digam Amém. A bênção é minha em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.